Glória a Deus. Queridos, nessa noite eu quero trazer uma palavra para nossas vidas, aos nossos corações. Nós estamos entrando em uma série, uma campanha que fala de conquistas. E fala que nós, assim como aqueles homens da Bíblia, assim como Abraão conquistou, nós podemos conquistar também. Amém? Porque há um direcionamento de Deus. As grandes conquistas pela fé. E eu quero te perguntar nessa noite: você tem conquistado aquilo que você colocou diante de Deus? Eu quero te perguntar nessa noite: como é que está a tua vida? Será que você tem acumulado mais vitórias ou derrotas na presença de Deus? Certamente nós temos que ter um entendimento de que o Senhor Ele nos dá ferramentas para que nós possamos conquistar, para que nós possamos vencer. Talvez você tenha lutado com as tuas ferramentas até hoje, ou nem as tuas ferramentas. Talvez você tenha batido cabeça, como se diz no ditado, batido na mesma tecla, e a tecla já até quebrou e você não saiu do lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus Ele não opera quando nós fazemos a nossa vontade. Deus Ele opera quando nós fazemos a vontade dEle nas nossas vidas e nos faz vencer. Então tem o direcionamento de Deus para que nós possamos vencer. Tem o direcionamento de Deus para que nós possamos conquistar. E a pergunta que muitas vezes a gente faz para nós mesmos é: por que nós não temos conquistado? Por que nós não temos vencido? Por que nós não temos vivido esse propósito? Parece que o nosso processo, a gente parece que perde mais do que ganha. Certamente a gente tem que renunciar muito na presença de Deus, mas a vida do crente, meu irmão, é feita de conquistas, e muitas vezes vem as percas, mas as conquistas são muito maiores em nossas vidas. E nós temos que ter entendimento disso. Nós temos que olhar com a visão de que Deus está conosco. Amém? Será que você tem olhado com a visão de que Deus está com você? Está trabalhando na tua vida? Mas muitas vezes nós não temos obedecido a Deus. E nessa desobediência, meu irmão, muitas vezes nós perdemos. Ah, pastor, mas eu estou na igreja. Ah, pastor, eu venho na sexta, eu venho no domingo. Ah, pastor, eu até dou o dízimo. Ah, pastor, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa bem importante para você guardar na tábua do teu coração e nunca mais esquecer. Tem muita gente que vai vir para a igreja a vida toda, mas não vai ser salvo. Tem muita gente que vai vir para a igreja, mas não vai conquistar, porque a palavra sai do altar, o direcionamento sai de Deus, não vive aquilo que a Bíblia está falando, aquilo que a Bíblia está direcionando. E certamente, se não viver a palavra de Deus, é em vão muitas coisas. Muitas vezes nós estamos nos apoiando no nosso próprio entendimento. E o Senhor está falando: não é no teu entendimento que você tem que se apoiar, é no entendimento de Deus, é da palavra de Deus. Então, eu quero te convidar nesse momento a prestar bastante atenção. Eu vou estar lendo a palavra de Deus. Eu só quero que você redobre a sua atenção para aquilo que Deus Ele quer falar aos nossos corações, porque o Senhor Ele quer te transformar no verdadeiro vencedor, no conquistador, naquele que ganha as batalhas. Meu irmão, a palavra de Deus fala que todos aqueles que estavam com Ele nunca tiveram uma derrota. O Senhor Ele estava com Ele em todo o tempo, em todo momento. Tem coisas sobre nossas vidas que até nos afligem, mas quando você está com o Senhor, meu irmão, você é mais do que vencedor. O que está em você e o que está com você é maior do que o que está no mundo. A palavra de Deus vai falar de o servo de Eliseu que estava com ele. E naquele momento ali, ele olhou pela janela ali e ele viu um grande exército. E ele falou para Eliseu: Eliseu, tem um grande exército lá fora. Como é que a gente vai vencer? É só eu e tu, e agora? Um grande exército está lá fora. E Eliseu, calmo, falando com Deus, falou: Senhor, abre os olhos dele. E quando ele abriu, o Senhor abriu os olhos dele,
ele viu o grande exército que estava com ele, e ali ele tranquilizou o teu coração. A minha oração hoje é que Deus abra os teus olhos para que você possa contemplar aquilo que Deus ele quer fazer, aquilo que Deus ele quer realizar, o grande exército que está sobre a tua vida. Aleluia! Glorifica a Deus nessa noite, em nome de Jesus. E aí a gente vai viajar um pouco nessa palavra. Quero começar lá em Hebreus, no Novo Testamento. E depois eu vou falar um pouco sobre a vida desse homem, desse herói da fé, desse pai da fé. Porque em toda a palavra de Deus, Abraão ele é considerado o pai da fé. E olha que a gente olha para a vida de Abraão e vê que muitas coisas aconteceram. E até que ele não foi o bom pai, já preguei aqui. Mas que o Pai Celestial é um Pai que não deixa nada passar. E Ele tem cuidado de nós, Ele tem um cuidado do propósito que Ele tem na tua vida. Então, eu quero te convidar a prestar atenção. Coloca aí, Hebreus capítulo 11, versículo 33. Amém? Me acompanha aí em nome de Jesus. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões. O Senhor ele tem fechado a boca de leões sobre nossas vidas. O Senhor ele tem trabalhado sobre nossas vidas e é pela fé. Meu irmão, você não vai conquistar nada na sua vida se não for pela fé. Você não vai viver nada extraordinário na tua vida se não for pela fé. Você não vai viver algo maior na tua vida se não for pela fé. O Senhor ele quer que você tenha uma fé edificada nele para viver o propósito, porque os quais estavam pela fé conquistaram o reino, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessa e fecharam até as bocas dos leões. Meu irmão, nada pode vir contra a tua vida quando você tem fé. A palavra de Deus nos garante que a fé é o fim e fundamento das coisas de Deus. Você não está vendo, mas creia que Ele está no controle de tudo. Aleluia! Tem entendimento disso. Para entrar nessa mensagem, a gente vai falar muito disso, muito de fé. Como eles alcançaram pela fé. Você andar pela fé não é fácil, é fácil? Quem tem promessa de Deus aqui? Quando nós temos promessa de Deus, irmão, nós estamos caminhando pela promessa, pela fé. Você não vê, mas você crê. Amém? E quando você crê, você ora, você pede, você clama, você entrega. E um ato de fé, meu irmão, é a oração. Quando você pede a Deus, você ajoelha no teu quarto, e só aquele que ora ao Senhor e sente a presença de Deus, sente o Espírito Santo, sente que é tocado, o Senhor sabe que é justificado por Deus. E o Senhor ele está te justificando por meio da sua fé. Então você vai ter que conquistar sim pela fé. E eu quero ler Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 3, versículo 1 até o 3, que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Certamente nas nossas vidas a gente não está vendo a movimentação da mão de Deus. Você está vendo? Só que através da fé em nossas vidas, o Senhor está agindo em nossas vidas e está movimentando as nossas vidas. Sabe, o nosso entendimento é saber que Deus ele está no controle de todas as coisas. Nós não estamos vendo, mas estamos crendo. Nós não estamos palpando, mas um dia, pela fé, nós vamos pegar, nós vamos viver, nós vamos futuramente viver aquele propósito que Ele nos entregou. Mas deixa eu te falar uma coisa: para viver esse propósito, há um processo que você vai ter que passar. Para viver esse propósito, há algo que você vai ter que viver. Meu irmão, a tua chamada, a tua missão, é o propósito, é o processo daquilo que você vai viver pela fé. Foi pela fé que eu entreguei a minha vida para Jesus.
Foi pela fé que você veio até a igreja e entregou a vida para Jesus. Foi pela fé que o Senhor foi agindo na tua vida. E eu já vejo tanta coisa acontecendo, porque um dia lá atrás eu acreditei. Um dia lá atrás o Senhor falou comigo. Um dia lá atrás o Senhor começou a realizar a sua vontade em nosso meio. Ah, pastor, o senhor é muito novo, 30 e poucos anos, acho que não viveu nada. Eu já vivi o suficiente, já passei por coisas suficientes para entender que o meu Pai está cuidando de mim, para entender que Jesus está trabalhando na minha vida, para ter experiências com Deus suficiente, para entender que o sobrenatural de Deus vem sobre nossas vidas e nos enche do poder dele, e assim começa a realizar grandes coisas, porque não é por mim, é através de mim que Deus ele está agindo, é através de você que Deus ele quer fazer, é através de você que Deus vai fazer um milagre, é através de você que Ele vai entregar a bênção. Aleluia! Nós temos que aprender que nós somos canais. E o dom que Deus me entregou, muitas vezes nós somos provados nisso. Talvez você vai carregar algo na tua vida, uma enfermidade, mas você ora por pessoas e pessoas são curadas. Mas eu não consigo me curar dessa enfermidade, porque não é para mim. Vai ser através de mim que Deus ele vai fluir para muitas vidas. E assim é nas nossas vidas também. Quantas vezes oramos e o Senhor cura? Quantas vezes oramos e o Senhor liberta? Quantas vezes pregamos e vidas se rendem ao Senhor? Mas muitas vezes nós estamos precisando de uma palavra de Deus e o Senhor está em silêncio. Muitas vezes nós estamos necessitando de uma palavra do Pai, aflitos, e o Senhor está em silêncio. Aí nós lemos a palavra de Deus e vimos que todos passaram por um processo. E como é que nós não vamos passar pelo processo também? Seus profetas passaram por processo, os patriarcas passaram por processo, mas eles venceram por meio da fé. Então Deus ele fala as nossas vidas, não vai ser fácil, mas vale a pena. Muitas vezes você vai chorar, mas você vai rir muito mais. Muitas vezes você vai passar por muitas circunstâncias, mas eu estou contigo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. O Senhor está trabalhando por você, e não é você que vai fazer não. Você vai se posicionar para que Deus possa fazer através de você. Aleluia! Porque Deus ele faz através do nosso posicionamento. Muitas vezes a gente pensa, é eu que faço. Pobre, coitado. Não é nós que fazemos. Nós nos posicionamos diante de Deus para que Ele possa fazer através de nós. Nós nos posicionamos diante de Deus e o Senhor Ele nos usa. Porque quão falho nós somos. Mas o Senhor Ele tem um propósito para realizar. Não é nada visível. Você vê o mundo espiritual? Sim ou não? Você vê? Não vê. É invisível aos nossos olhos, mas existe. O inimigo existe. O inimigo nos tenta todos os dias, mas deixa eu te dar uma boa notícia: ele não pode tocar em você. Quem tem autoridade total sobre a tua vida é Deus. Quem está tomando conta da tua vida é Deus. Quem está blindando a tua vida é Deus. Quem está te direcionando é Deus. Então tenha entendimento de uma coisa: Ele pode até querer, Ele pode até tentar, mas Ele não pode te tocar, porque quem está com você é Deus. Aleluia! Glorifica o Senhor. Porque Deus tem muito mais para realizar em nossas vidas, meu irmão. Ele tem muito mais para fazer em nossas vidas. Eu não sei em que você está agarrado, mas deixa eu te falar, começa a se agarrar nessa fé. Muitas vezes a gente está agarrado em tanta coisa que não vai levar a gente a lugar nenhum. Tantas situações que não vai levar a gente a lugar nenhum. E Deus está falando: eu quero renovar, eu quero transformar, eu quero mudar a tua história.
mas você precisa aprender a confiar em mim. Você precisa aprender a entregar a tua vida nas minhas mãos, porque muitas vezes a gente está assim, ó, Senhor, eu entrego. Tá igual o Edson dando pão. Ele dá aqui, pega o pão. Não, o pão é meu. Tá brincando, tu tá rindo, mas muitas vezes tu tá assim. Senhor, eu te entrego a minha vida. Não, a vida é minha. Te entrego a minha vida. Não, a vida é minha. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Não, eu quero fazer a minha. Senhor, eu quero viver o teu propósito. Não, eu quero viver o meu. Senhor, eu quero viver os teus planos. Não, eu quero viver o meu. Deixa eu te falar uma coisa. Até você entregar a tua vida totalmente nas mãos do Senhor. Ah, pastor, já entreguei, já vim, aceitei Jesus. Vim aqui na frente, chorei, entreguei, voltei para casa, mas estava a mesma situação. Muitas vezes quando você ora, quando você exercita a tua fé, Deus ele muda a situação, mas muitas vezes ele vai usar a situação para mudar o teu entendimento e transformar a tua vida. Sabe, muitas vezes a gente se preocupa tanto mesmo com a situação do Brasil. Ah, o Bolsonaro tem que ganhar, porque senão a gente vai viver uma ditadura comunista, isso e aquilo. Certamente a gente tem que apoiar, a gente tem que ir para cima, a gente tem que, não pode deixar isso entrar. Mas se Deus permitir, será que nós vamos ter entendimento de que muitas vezes uma perseguição é necessária para nós acordarmos e ter entendimento que nós temos que ser verdadeiramente cristãos? Será que nós temos que ter o entendimento de que para exercitar a nossa fé, muita gente está clamando, está orando, tem gente que nunca orou na vida, mas está orando agora, está jejuando agora, pela nação. Deus ele está dando um despertamento geral, Deus ele está despertando o povo. Tem gente que só jejuava quando a igreja fazia o propósito de jejum coletivo, e mal, mas agora está jejuando todo dia, porque eu não quero ver isso, eu não quero viver isso. Mas será que se Deus permitir isso na nossa nação, você vai ser mais crente, você vai buscar mais, você vai entregar mais, ou você vai embora da igreja? É a fé. Será que vai ter que ter um agente triturador para exercitar a nossa fé, fazer o povo ter fé, fazer o povo buscar mais, fazer o povo entregar? Então vamos continuar orando, vamos continuar entregando na presença de Deus, porque o Senhor, o nosso Deus, está no controle de todas as coisas, e Ele está no controle da tua vida. Aleluia! Nós temos que entender isso. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, Abraão, o pai da fé para os judeus e cristãos, era um homem rico e temente a Deus, que foi justificado por sua fé, aceitou o desafio de caminhar em fé e obedecer o chamado de Deus. Pois no versículo 6 ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Será que nós temos entendimento verdadeiramente que Deus Ele existe e está nos recompensando? Como assim, pastor, recompensando? Você já orou por algo e Deus te respondeu? Você já pediu algo de Deus e Deus Ele moveu o impossível para mover sobre a tua vida? Isso é recompensa de Deus para você. Isso é fruto de intimidade de Deus com você. Isso é sinal que Deus ele está ouvindo a tua voz. Então continua clamando, continua pedindo, continua entregando o melhor para Deus. Sabe por quê? A gente é muito bom em pedir, irmão, mas pouco bom em entregar o nosso melhor, né? A gente é muito bom em falar: Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Deus faz para mim, faz para mim. Mas quando é questão de entregar, parece que a gente fala: peraí, não é bem assim.
Quando Deus está falando, muda essa atitude, filho. A gente fala, Senhor, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. É, quente Gabriela, né? Tem gente que não muda, não transforma, não... O entendimento, a ideia é aquela. Quantas vezes Deus ele mudou o nosso entendimento para que nós possamos chegar até aqui? Quantas vezes Deus restaurou o nosso entendimento para que nós possamos estar aqui nessa noite? Quantas vezes você pensou em desistir no meio da caminhada, porque você nem pediu isso, Deus ele te entregou. Deus está falando, não é sobre você, é sobre o que eu estou fazendo através da tua vida. Quantas vezes você falou, Senhor, não quero mais, mas olhou para dentro da tua casa, para a tua família, e aquelas pessoas precisam de você. Quantas vezes você falou, Deus, eu não quero mais, mas olhou dentro da tua igreja e viu o teu ministério, que depende da tua vida para que possa florescer. Quantas vezes você olhou e falou, não quero mais, mas viu a importância que Deus deu para você e o propósito que Ele entregou na tua vida, para que você possa viver. Quantas coisas Deus colocou na tua mão, quantas coisas Deus te recompensou, quantas coisas Deus fez por você, para que através de você vidas sejam abençoadas. O problema é que a gente é muito egoísta e só quer para nós. O problema é que a gente é muito egoísta e não olha para o lado. Só que no meio da caminhada, no meio do processo, Deus ele está trabalhando, sim ou não? Deus ele está transformando, sim ou não? Muitas vezes dói, sim ou não? Demais. É necessário Ismael na vida de Isaac. É necessário muitas vezes um agente triturador, processador, para que nós possamos correr para os colo do Pai. Muitas vezes é necessário uma perseguiçãozinha para você entender o quanto você é importante para Deus, para você entender o quanto Deus ele quer fazer na tua vida e através da tua vida, para você entender que você tem que exercitar a tua fé e crescer em estatura com o Senhor, que não é aquilo que você pensa, mas é aquilo que você crê no Senhor, que não é aquilo que você quer, mas é aquilo que Deus quer sobre a tua vida. Hebreus 11, versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Preste atenção, versículo 9. Versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa. E a palavra em Hebreus, ela continua, mas nós vemos que pela fé, Abraão ele se moveu. Nós vemos que pela fé, Abraão ele se deslocou. Você sabe o que é isso? Pela fé, Abraão ele se movimentou. Pela fé, Abraão teve que pagar um preço. Abraão ele teve que exercitar a sua fé. E é aqui que eu quero começar a pregar para você. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. O Senhor ele sempre vai fazer algo em nossas vidas para que nós tenhamos entendimento de que nós temos ferramentas em nossas mãos, para que nós possamos avançar com o Senhor e viver o propósito de Deus. E eu quero trazer lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 1, algo que a cada palavra, você crê que a palavra de Deus tem um segredo para nossas vidas? Cada versículo é um direcionamento de Deus para que nós possamos vencer. Estudando isso, o Senhor ele entregou 1, 2, 3. Eu falei para o pastor Fábio, geralmente eu prego com 3
3 tópicos. Isso já vai muito tempo, irmão, então te segura aí, porque Deus ele entregou 10 ferramentas para que nós possamos conquistar. São 10 ferramentas, porque se você viver isso, você vai começar a conquistar pela obediência. Sabe o que é ferramenta? É algo que Deus te deu, Deus te entrega para que você possa trabalhar. Sabe, você está fazendo uma obra na tua casa. Quem já fez uma obra em casa? Quem não fez uma obra em casa é mais ou menos assim. Você vai pintar uma parede. O que você vai usar? Rolo e tinta. Pincel, rolo e... Tu vai pintar uma parede, tu vai usar um martelo? Então não é a ferramenta apropriada. Tu vai pintar uma parede, tu vai usar a furadeira? Então não é a ferramenta apropriada. Tá, deixa eu vir para a Bíblia. A palavra de Deus fala que o povo guerreava com os filisteus. E ali Saul, ele pegou algumas ferramentas, algumas coisas do inimigo. Amém? Algumas armaduras, algumas situações. Eram as armaduras que eles tinham que lutar? Porque Deus tinha dado outras ferramentas para ele. Sim ou não? Primeiro que, para ele estar usando ferramentas, eles já agiram de desobediência, porque eles escolheram um rei. E a gente sabe disso quando a gente vai ler em 1 Samuel. Eles escolheram um rei e Deus entregou Saul. Saul era um escolhido de Deus, mas errou, pecou e desagradou a Deus. O que Deus fez? Escolheu outro. Porque Saul estava usando as ferramentas que não era dele. Amém? Quais ferramentas que Deus te deu para lutar? Quais ferramentas que Deus te entregou para fazer a obra? Porque tem gente que está dentro da igreja e está usando as ferramentas do diabo. Amém? Vou começar a estreitar agora. Não, mas sério, quando acontece algo na tua vida e você quer falar com Deus, você ora, você jejua, você vai para a palavra de Deus. Muitas vezes você está usando as obras da carne. Quais obras da carne? Está falando da vida dos outros, está fofocando, é forte. Não é a ferramenta que Deus te entregou. A gente vai lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, e vai ver as ferramentas que Deus nos entregou. Nós temos que amar, nós temos que ter paz, nós temos que ter alegria, nós temos que ser longânimo, nós temos que viver o fruto do Espírito Santo. E muitas vezes a gente está se irando, a gente está buscando as obras da carne para trabalhar em nossas vidas. E a palavra de Deus fala que quem vive essas obras não herdarão o reino de Deus. Amém? Então não usa as ferramentas do inimigo para a tua vida não. Começa a usar as ferramentas de Deus. Mas está falando de mim, não interessa. Ah, mas está se levantando contra a minha vida, não interessa. Ah, estão me perseguindo. Vai lá para a China para ver o que é perseguição. Mais perto, né? Na Nicarágua já estão queimando os caras, entrando nas igrejas, matando os padres. Mas em tudo isso, você tem que lutar com as armas certas. E isso nós vamos entender, que tem ferramentas que nós temos que viver, nós temos que pegá-las e trabalhar com elas. E para você conquistar, Abraão, ele foi um conquistador. Numa mentoria, meu irmão, você vai aprender com aquele que viveu o processo, passou pelo processo e está vivendo aquilo que ele tinha buscado viver, sim ou não? Você vai para a escola e você vê que um professor estudou para te ensinar, sim ou não? Ele já se formou naquilo, ele passou por aquilo. Então Abraão, ele foi um professor. Abraão, ele passou pelo processo, então ele tem o que ensinar. Quando a gente vê essa palavra, a gente lê essa palavra,
Essa palavra ela falou muito comigo. Por quê? Porque a gente está no momento de conquista, a gente está no momento de crescimento, a gente está no momento de ampliar tudo aquilo que Deus nos entregou. Mas nós passamos pelo processo também. Mas deixa eu te falar uma coisa: lutando com as ferramentas certas, o Senhor ele vai dar crescimento para a tua vida. Aleluia. E a palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 12. Bota na NA. E o título fala assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Quem tem promessas de Deus aqui? Você tem vivido as promessas de Deus? Show. Aquilo que Deus ele tem prometido é para que nós venhamos caminhar em função dessa fé, para vencer, para romper. Amém? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz no versículo 1, vem comigo. O Senhor disse a Abraão. Você crê nos segredos de Deus na palavra? A primeira arma que nós temos que ter, o Senhor disse a Abraão. Abraão ele ouvia a voz de... Temos que ter sensibilidade. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Porque tem gente que Deus está falando, vai para um lado. Aí está falando, eu quero para cá. Deus está falando, vai para lá. Não quero para cá. Irmão, entreguei minha vida para o Senhor muito jovem, né? Por isso que eu cuido de jovens. E muitas vezes as pessoas falam dos jovens. Aí eu olho para a vida das pessoas e falo, onde é que tu estava quando tu era jovem? A gente tem que ter entendimento de orar pela nossa geração, orar pelos jovens, orar pelas crianças, meu irmão. O mundo que está vindo aí, a agenda mundial que está vindo aí, é muito diabólica. Vamos cuidar e ensinar as nossas crianças no caminho que devem andar. Na Europa, em uns lugares mais desenvolvidos, já estão vivendo essa agenda mundial. O que é a agenda mundial, se você não sabe? É aquilo que o inimigo planejou todos esses anos para que venha o fim. Amém? Então o mundo ele está bem organizado, o diabo ele está bem organizado. Só que nós estamos com o Senhor dos Exércitos, amém? Só que nós estamos com Jesus. Só que a agenda mundial está vindo aí, irmão. E quer tirar as crianças da igreja, quer tirar os jovens da igreja, quer tirar todo mundo da igreja. Só aquele que tem uma experiência com Deus, tem entendimento com Deus, sabe o quão Deus tem direcionado e falado aos nossos corações a necessidade da sua igreja. Muitas vezes as pessoas, a gente se esforça para entregar o melhor para nossas crianças, para os nossos jovens, para a nossa igreja, e as pessoas não dão ênfase a isso, não dão entrega. Muitas vezes a gente faz um momento como esse, é para chamar as crianças para cá, para entregar uma palavra, para ir direcionando, porque a palavra de Deus fala, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, meu irmão, ela saberá, ela está em entendimento, está plantado, está semeado. Então nós temos que ter entendimento de que nós temos que nos mover tendo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Nós temos que nos mover tendo a sensibilidade de ouvir aquilo que Deus está falando na nossa geração. Porque a gente tem estudado, eu tenho buscado. E muitas vezes eu já falei aqui que eu estava saturado. Aí Deus falou comigo, meu filho, se entrega mais a buscar sobre isso, a entender mais dessa geração. Eu falo, Senhor, eu estou passando na transição, estou passando dos 30, eu não consigo me conectar mais. Deus está falando, você consegue. E eu vou estudar sobre essa geração. A minha geração é uma, mas está vindo outra lá atrás. E nós temos que ter entendimento do que aquilo que Deus ele vai conectar as gerações. Aquilo que Deus ele está falando às gerações.
Tem muita gente que é preguiçoso, não estuda isso, meu irmão. Você tem que estudar aquilo que Deus ele está fazendo, aquilo que Deus ele está comunicando, aquilo que Deus ele está realizando no meio da nossa geração, das nossas vidas. Você tem que se entregar, porque não é sobre nós, não é sobre o meu ministério, é sobre vidas que nós estamos cuidando, é sobre vidas que nós estamos ali trabalhando, é sobre vidas que nós estamos ministrando. Nem todo mundo vai ouvir, sim, mas aqueles que ouvem estão sendo cuidados por Deus, aqueles que ouvem estão crescendo na presença de Deus, aqueles que ouvem estão vivendo o propósito de Deus. Sensibilidade. Eu tinha o maior sonho de ter uma empresa, e eu trabalhava para isso, eu buscava isso. E Deus falava: foca no teu ministério. Eu falei: Deus, eu queria, eu quero. Poxa, formado em administração de empresas, eu quero viver isso. Eu quero ser um empresário. Aí, toda vez que eu abri uma empresa, adivinha? Não dava certo. Por quê? Estava fora do meu propósito. Deus estava falando: vive isso. Eu estava falando: Senhor, eu quero viver isso. Deus está falando: vive isso. Eu te coloquei para viver isso. Eu te criei para viver isso. Eu te escolhi para viver isso. E eu estava falando: Senhor, eu quero viver isso. Não é para você. Tem muita gente que está assim: eu quero viver de um jeito. Deus está falando: muda, transforma, restaura, renova a tua mente, porque eu quero fazer você viver o propósito. Muitas vezes é muito fácil a gente querer viver o que a gente quer, mas e se isso não está na vontade de Deus? Você não vai viver. Por quê? Eu já entreguei a minha vida para o Senhor. Um dia eu falei: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me. Deus falou: é esse? Então eu vou fazer, eu vou realizar. Nós somos Samuéis da nossa geração, amém? Samuel, ele foi entregue para o Senhor antes de ser concebido, antes de ser feito. Ana falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te entrego ele. Deus olhou para Ana e falou: eu preciso de um profeta, eu preciso de um sacerdote, e eu preciso de um juiz. Ana, me dá teu filho. Samuel nasceu, e ali Ana entregou Samuel para o Senhor. Quando Samuel estava na casa de Eli, o juiz de Israel, Deus começou a falar com ele. Samuel ia lá com Eli e falava: Senhor, está falando comigo? Não, voltou. Ia lá de novo: Senhor, está falando comigo? Não. Mas quando te chamar, fala que teu servo te ouve. E ali naquele momento o Senhor falou com Samuel, e ele falou: Senhor, fala que o teu servo te ouve. E Deus começou a falar com Samuel ali. Amém? Sensibilidade. Seja sensível à voz de Deus, meu irmão. Deus ele te entregou uma promessa, Deus ele te entregou um propósito, e muitas vezes nós não estamos caminhando em função dessa promessa. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se... Amém? Aquilo que Deus escolheu para você viver, você não vai viver mais a tua vontade, mas vai viver a vontade dEle. Você não vai viver mais os teus planos, mas você vai viver os planos dEle. Você não vai viver aquilo que você quer, mas você vai viver aquilo que Deus quer para a tua vida. Então caminha em função do propósito que Ele te entregou. Porque não dá mais, irmão. Tu já entregou, já era. Deus falou que você vai ser um pastor, dura coisa. Deus te entregou, mas você vai viver isso. Você pode fugir para um lado e para o outro, mas você não vai viver da mesma forma. Uma vez a pastora Márcia Strauss estava pregando aqui, e eu estava ali operando na mídia, e ela falou algo que entrou no meu coração, e eu falei: meu Deus, que verdade.
E eu sempre falo isso. Ela falou que muitas vezes nós estamos montando olaria para nós mesmos entrar. Muitas vezes nós estamos montando deserto para nós mesmos entrar. Sabe o que é isso? Você não está sendo sensível à voz de Deus, mas está buscando confusão para a tua vida. Está buscando deserto para a tua vida. Está buscando problema para a tua vida. Porque toda a rota alternativa que nós buscamos, o Senhor sempre vai nos fazer ir para a rota original que Ele trilhou para nossas vidas. Amém? Então não monta a olaria para você não. Por quê? Porque se você montar a olaria para você, você vai chegar lá e você vai ser quebrado por Deus, para voltar onde você não podia ter saído. Se você montar deserto para você mesmo, você vai ter que ir lá, sofrer, buscar a Deus, para voltar para o caminho em que Deus te designou, o caminho que Deus te entregou. Então tem entendimento disso, o caminho está aqui, o plano está aqui, o projeto está aqui, meu irmão. Se Deus mandou você ficar, fica. Se Deus mandou você ir, vai. Se Deus falou para você fazer, faça, porque é Ele que é o dono da tua vida. Seja sensível à voz de Deus. Aleluia. Seja sensível à voz de Deus. A palavra de Deus continua aqui, e Deus fala para Abraão: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. E a segunda chave para nossas vidas é ter disponibilidade para renunciar muitas vezes o nosso conforto pessoal. Será que você está sendo disponível para Deus? Será que você está tendo disponibilidade para Deus? Desde que só fala, não, faça se eu quiser, eu vou se eu quiser. E Deus está querendo fazer através de você. Deus está querendo te enviar. Abraão, ele tinha uma vida estruturada. Abraão, ele vivia na terra de Uz. Seu pai já tinha muitas posses. Ele tinha uma família. Ele já tinha sua esposa, ele já cuidava do seu sobrinho ali, que não era pequeno, já era grande, já tinha vivido um tempo com ele, chamado Ló. E a palavra de Deus fala que Deus falou: saia dessa terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Porque muitas vezes nós estamos acomodados naquilo que nós estamos vivendo. E na nossa zona de conforto, nada extraordinário acontece. Ah, pastor, tá bom, vir para a igreja, sentar no banco, ouvir a palavra, adorar aqui, ir para casa. É isso que Deus quer para você? E passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o propósito de Deus não é prevalecido sobre a tua vida. Deus, Ele quer que você tenha disponibilidade para Ele. Deus, Ele quer que você entregue. Vamos levar para o lado espiritual. Quando Deus, Ele fala, sai da tua terra, tem um lugar que está limitando a tua visão. Como assim, pastor? Tem coisas que você faz, tem coisas que você está vivendo, tem coisas que você não quer largar, tem pecados de estimação que estão atrapalhando a tua vida, tem situações na tua vida que você não consegue mudar, você não quer mudar. Deus está falando, sai dessa terra. Vai para um novo tempo na tua vida. Ah, pastor, mas eu não consigo, é tão bom. Ah, pastor, mas eu não consigo renunciar. Ah, pastor, eu não consigo mudar. E Deus está falando, muda, porque se você não mudar, você nunca vai viver o propósito de Deus. Transforma esse entendimento, porque se você não transformar, você nunca vai ver o propósito de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta hoje, não responda para mim, responda para você, leve para sua casa e medite nisso. Você está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer? Porque a gente vê aquele que se interessa, aquele que busca fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, ele se destaca, sim ou não? Deus, ele muda a história, sim ou não? Deus, ele age.
Parece que a gente vai andando e Deus ele vai abrindo o mar vermelho. Parece que não tem possibilidade, irmão. E se o mar vermelho se fechar, meu irmão, a gente anda sobre as águas. Porque Deus ele te chamou para prevalecer. Deus ele te chamou para crescer. Deus ele te chamou para viver algo maior. Se posicione. Hoje fiquei muito feliz. Vi o Facebook. Vi que a irmã Jordana aí ganhou a sua carteira de motorista. Glória a Deus, um aplauso aí. Sabe o que é isso? Posicionamento. Sabe o que é isso? Entrega. Falar da irmã Jordana é muito fácil, ela é um milagre, né? Falar dela é muito fácil, irmão. A mulher sempre está com um sorriso, mas passou por um câncer terrível. A mulher que sempre está com um sorriso, mas o Senhor está abençoando. Semana passada, retrasada, sofreu um acidente de moto aqui. Mas Deus está cuidando de tudo. Aleluia! É uma alegria ver que Deus ele está abrindo portas, coisas que a gente semeou um dia e a gente nem pensa em colher. E Deus está falando: está aqui a colheita, está aqui o fruto, está aqui a bênção, está aqui o milagre. Aleluia! Meu irmão, a gente não pode deixar de ser disponível para Deus. Lá na casa dela, terça-feira, meu irmão, a gente chamou ela para fazer parte do ministério de recepção. Ela se prontificou, é a primeira que chega, tem as suas limitações, mas está aqui, vem lá limpar a igreja, vem aqui entregar o melhor para o Senhor. Na terça-feira tem célula de criança, mais tarde já tem o dia adulto na sua casa. Está disponível para Deus, meu irmão. Isso é exemplo de milagre, isso é exemplo de perseverança, isso é exemplo que nós temos que seguir para ser disponível para aquilo que Deus ele quer fazer. Sim ou não? Deus ele faz alguma coisa com quem está indisponível para Ele? Deus ele falou: sai da tua terra. Se Abraão tivesse ficado lá, ele tinha sido pai da fé? Jó ele era contemporâneo de Abraão, irmão. Abraão não saísse da terra dele, Jó já estava lá, obediente. Deus já tinha restituído e falado: Jó, quem vai ser o pai da fé agora é tu. Sabe por quê, meu irmão? Se você não fizer, Deus levanta outro. Sim ou não? Se eu não fizer, Deus ele levanta outro. Amanhã. Só que eu vou viver as consequências das minhas escolhas. E eu estou aqui para obedecer a Deus. Eu estou aqui para viver o propósito de Deus. E só aquele que está disponível para o Senhor glorifica, levante as mãos, aplauda ao Senhor, porque Ele é fiel. Aleluia! E Deus ele continuou assim: vai para uma terra que eu lhe mostrarei. O terceiro segredo é ter obediência. Abraão ele não sabia onde era a terra. Da terra de Uz até a terra de Canaã era mais ou menos em torno de 900 quilômetros, quase 1000 quilômetros. E Abraão ele saiu e ele andou. E ele andou, ele perseverou. Ele foi obediente, meu irmão. Para que nós possamos viver o propósito de Deus, nós temos que ser obedientes a Ele. Para que nós possamos viver a promessa, nós temos que ser obedientes a Ele. Os meninos aqui da Missão Resgate estão passando por um processo na vida, mas eles só vão vencer se eles forem obedientes ao Senhor. E assim não é só na vida deles não, assim é na vida de cada um de nós. Nós só vamos conquistar e viver as promessas através da obediência que o Senhor busca em nós. Nós temos que ser obedientes em fé para conhecer aquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós temos que ser obedientes para viver o propósito que Ele tem para nossas vidas. E será que nós temos sido obedientes à voz de Deus? Será que nós temos sido obedientes em fazer a vontade de Deus? Irmão,
Tem muita coisa que eu faço que eu não queria, mas eu fui obediente à voz de Deus. Deus fala, não é sobre você, é sobre o que eu quero fazer na tua vida. Tu leva essa palavra para a tua vida. Não é sobre o que Deus ele quer fazer em você. Você é especial para Deus, mas você não é indispensável. Você tem que ser obediente a Ele. Tem muita gente que tem promessa e até hoje não viveu as promessas de Deus, porque ainda não foi obediente a Ele. Porque é simples, quem é obediente, Deus faz. Quem não é, Deus não faz. Só que não vive o melhor de Deus para a sua vida. Só que não vive o propósito genuíno de Deus para a sua vida. Só que não vive aquilo que Deus preparou para você. Então seja obediente no meio do processo, porque quem está cuidando de você é Deus. Quem está te direcionando é Ele. Quem está fazendo na tua vida e através da tua vida é o Senhor. A gente não pode viver a nossa própria vontade. Nós temos que ter entendimento dos detalhes que Deus ele quer fazer em nossas vidas. E a cada detalhe, sim ou não? Se você olhar para a tua vida lá atrás, olhar para o passado, olhar um ano atrás, quantas coisas mudou? Só por ser obediente, só por fazer a vontade de Deus, só por viver o propósito que Ele te entregou. Amém? A obediência gera honra em nossas vidas. Quantas vezes você foi honrado por Deus, por estar vivendo aquilo que muitas vezes as pessoas olham para você, as pessoas pensam que você não é capaz, mas é aquilo que Deus está fazendo em você através da obediência. Tem coisas que você está vivendo hoje porque muitas pessoas desobedeceram e você continuou e prevaleceu. Tem muitas coisas que Deus ele vai fazer na tua vida porque muitos não obedeceram e você foi galgando os lugares que Deus tinha preparado para outro. Muitas vezes tem coisas que você nem merece receber, Deus ele está te entregando, sabe por quê? Ele tem bênção para a tua vida. Muitas vezes a gente não merece, mas Deus ele ainda é misericordioso para fazer superabundar toda a graça dele sobre nossas vidas. Aleluia! Vamos continuar aqui. E ele faz uma promessa: farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. A quarta senha para nossas vidas, o quarto código que nós temos que levar, é que nós temos que ter visão para enxergar aquilo que Deus tem em nossas vidas, o plano maior, além do nosso momento. Será que você tem enxergado além? Será que você tem visto além? O Senhor te chamou para ter uma visão de águia. Irmão, visão de águia não é para muitos, é para poucos. É para ver além, é para começar a contemplar além. Tem muita gente que está com visão de galinha, visão para baixo aqui, só ciscando, só quero isso, só quero do momento. Deus está falando, eu quero algo muito além do que você imagina. Eu quero te entregar algo muito maior do que você imagina. Os planos de Deus são maiores, os planos de Deus são melhores do que aquilo que você pensa. Aquilo que Deus tem em nossas vidas, a palavra de Deus fala que os nossos olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem chegou à nossa mente aquilo que Deus tem preparado para você. É plano de bênção. Tem entendimento disso? Na sua vida, você tem que ter uma visão além. Eu estou passando por esse problema hoje, mas eu vejo lá na frente. Eu estava conversando com o missionário Ed Carlos, e ele falando dos planos, falando dos projetos. Eu falando, meu Deus, que visão de águia. Ele está olhando muito na frente. Ele sabe por quê? Porque Deus ele já me abençoou muito. Em pouco tempo, Deus ele fez muita coisa na minha vida. E acendendo no meu coração a chama por esse projeto.
Acendeu a chama no meu coração para eu fazer essa obra. Meu irmão, isso é uma obra por amor, isso é uma obra de amor. Porque Ele entrega o dele para que possa sustentar a obra, mas Deus Ele já entregou muito para a vida dele. Então nós temos que ter entendimento de uma coisa: quando a nossa visão não está nas coisas dessa terra, mas está no reino de Deus, o Senhor Ele começa a abençoar, o Senhor Ele começa a direcionar, o Senhor Ele começa a fazer, o Senhor Ele começa a realizar a sua vontade sobre nossas vidas. Sabe por quê? A nossa visão não tem que ser terrena, a nossa visão tem que ser celestial. A nossa recompensa não é aqui na terra, a nossa recompensa maior é no céu. O Deus Ele tem fama, Deus Ele tem dinheiro, Deus Ele tem muita coisa para te entregar, mas nada comparado à glória que Ele tem reservado para você. Aleluia! Irmão, se você não pode contemplar aquilo que Deus Ele pode fazer na tua vida, começa a contemplar o céu. As ruas são de ouro, as portas de cristais. Eu quero instalar, a minha visão tem que ser do reino, a minha visão tem que ser do céu. Ah, mas foi aqui na terra, Deus tem recompensa também, meu irmão. Se Deus Ele te desse R$1 milhão hoje caísse na tua conta, o que você iria fazer? Eita, tem gente que falou, ixi. O que você iria fazer? 1 milhão, pô, caiu, Pix. Quem é fiel no pouco, no muito também vai ser, né? Tem muita gente que vai pegar esse 1 milhão e ó, tchau. Só que 1 milhão acaba, irmão. O milhão acaba. Aquilo que Deus tem como propósito em nossas vidas, a nossa missão, a nossa ideia, não pode mudar diante das circunstâncias. Sabe qual é o segredo? Deus Ele vai no nosso coração, Ele vai ver que quando Ele te entrega algo, Ele potencializa o propósito que Ele tem com você. Meu irmão, aquele que tem visão do reino, quando cair 1 milhão na conta, ele vai fazer as coisas para o reino de Deus. Ele vai investir no reino de Deus. Ele vai entregar no reino de Deus, porque sabe que sendo fiel ao Senhor, o Senhor Ele vai ser fiel conosco. Claro, vou curtir, vou viajar, isso é muito legal. Mas aquilo que Deus Ele tem para nossas vidas, aquilo que Deus Ele nos entrega, não pode mudar o propósito que Ele te entregou. Tem gente que deve ter pensado, caiu 1 milhão na minha conta, eu vou sair da igreja, eu vou me embora. Deus Ele sabe para que Ele dá. Deus Ele sabe para que Ele entrega. E tem muita gente que não recebe porque o pensamento está assim. Deus Ele sabe, sim ou não? Ele é onisciente, irmão. Ele sabe o desejo do teu coração. Tem gente que vive com a porção acostumada. É aquilo e pronto. Se passar daquilo, acabou, irmão. Pisa nos outros. Se entregar a mais, já quer fazer ao aço. Não, Deus Ele quer que você tenha uma visão de reino, uma visão daquilo que Deus Ele te entregou para o plano de Deus. Não para viver aquilo que você quer, mas para viver aquilo que Deus quer na tua vida. Sabe quando você está pronto? Quando isso vem sobre o seu pensamento e você pensa naquilo que você pode ajudar vidas também. Amém? E a palavra de Deus continua, vamos correr, que o tempo não para. A palavra de Deus fala que Deus Ele faz uma promessa. E Deus Ele dá um direcionamento. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. A quinta chave para nossas vidas é ser dependente de Deus. Meu irmão, você pode ter tudo na tua vida, mas você é dependente de Deus.
Você pode viver da forma que você quiser, você pode ser rico, abastado, mas você vai ser dependente de Deus, dependente em confiar na providência de Deus para a tua vida. Quem cuida de você é Deus. Quem trabalha na tua vida é Deus. Quem age na tua vida é Deus. Nós temos que ter entendimento que nós não nos movemos por fé, nós nos movemos por dependência. Amém? É o Senhor que vai nos abençoar. Quando você ora, quem é que vai fazer? Deus. Muitas vezes você vai ser a resposta da oração. Como assim, pastor? Muitas vezes você ora por alguém, ora por alguém, ora por alguém, e você não vê nada acontecer, mas a mão de Deus está sobre a situação. Muitas vezes você ora por alguém, você levanta. Sabe quem é a resposta da oração? Você mesmo. Como assim? Deus, Ele quer que você transforme, mude o entendimento. Não só ore, porque a oração também transforma aqui. Talvez atitudes que você tem, que Deus Ele quer mudar, transformar, para que você seja a resposta da oração. Talvez você ora por alguém e essa pessoa não mudou, mas Deus Ele talvez Ele está movendo o seu coração para que seja transformado e você trate essa pessoa com mais amor, para que você possa assim transformar a vida dessa pessoa. Porque não é só oração, irmão, são atitudes. Você ora, mas você também tem que ter a atitude daquilo que Deus Ele quer te entregar. Amém? Então quando você se levanta da sua oração, isso se torna na tua vida uma resposta para você mesmo, para que você possa viver o propósito de Deus. Como é que você tem sido respondido na tua oração? Sim ou não? É necessário isso? É necessário? Claro que é, porque senão nós não seremos respondidos por Deus. Deus Ele está movendo a sua mão sobre nossas vidas, e nós temos que ter entendimento de que nós somos bênção de Deus, e nós somos movidos para abençoar a vida de pessoas também. Aleluia! Você tem que ser bênção, meu irmão. Você tem que profetizar a bênção. Da mesma fonte não flui dois rios. Ou é bênção ou é maldição. Tem gente que quer amaldiçoar os outros. Só que a promessa não é só para nós, é para todos. Todos aqueles que creem, não é verdade? A palavra de Deus fala: abençoarei aqueles, amaldiçoarei aqueles que te. Então seja bênção. Que lado você fica? Porque você é abençoando, você é abençoado. Tem gente que gosta de amaldiçoar os outros, irmão. A maldição volta, sim ou não? Ah, mas os profetas também amaldiçoaram. Olha lá. Olha lá. Está se comparando? Olha lá. Tem entendimento de uma coisa: aquilo que flui das nossas vidas vai condizer aquilo que nós vivemos também. Aquilo que flui de nossas vidas, o Senhor Jesus, Ele já morreu por mim e por você, para que nós possamos fluir nele. Quando Jesus estava passando no monte em que Elias pediu fogo do céu e consumiu 50 soldados de Baal, ali de Jezabel, os filhos do trovão perguntaram para ele: Jesus, o Senhor pode mandar fogo do céu como Elias mandou? Jesus olhou para ele e falou: não vim trazer morte, mas eu vim trazer vida. Então tenha entendimento de uma coisa: você não veio trazer morte, você veio trazer vida. Você é um profeta do Senhor, que vai dirigir a palavra de bênção para a vida dos outros. Aleluia! Tenha entendimento disso. O Senhor Ele faz, o Senhor Ele realiza, mas através de nossas vidas, e nos tornamos bênção na presença de Deus. Então eu quero fazer uma pergunta para você hoje: você quer ser bênção ou maldição?
Então comece a abençoar. Comece a propagar esse amor. Comece a viver o fruto do Espírito. Comece a viver o propósito daquele que te entregou, em nome de Jesus. Amém? Porque isso é a dependência de Deus. Todas as famílias da terra, todas, eu faço parte disso. Quem mais faz parte? Se você faz parte, você tem entendimento que essa dependência de Deus, pelo cuidado de Deus, está sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Sexto, ter testemunho para influenciar outros perto de você. A palavra de Deus fala, que segue a palavra: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que haviam acumulado, e seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. A gente tem que ter entendimento de que Abraão, ele dava esse testemunho de homem de Deus. É por isso que ele foi o pai da fé, porque todos viam nele o pai da fé. Todos viam nele o homem que se moveu pela fé. Todos viam nele aquele que se entregou para viver o propósito de Deus. Quero perguntar aqui para você: qual o testemunho que você tem dado? Irmão, será que as pessoas têm visto Jesus através da tua vida, ou tem visto o diabo? Porque tem gente que está dando testemunho de Satanás, irmão. Aqui não, graças a Deus, que aqui só tem gente que dá testemunho de bênção, né? Mas tem muito lugar aí, e tem gente que dá o testemunho de Satanás. Parece mais com o diabo do que com Jesus. E está na igreja, mas está amaldiçoando os outros, está falando da vida dos outros, está arrumando intriga com os outros. Deus está falando: não é isso que eu quero. Só faço uma pergunta para você e não me responda: quantas almas você ganhou para Jesus neste ano? De janeiro para cá, quantas almas você ganhou para Jesus? E agora o bicho pega: quantas almas você perdeu? Quantas almas você afastou do Senhor? Quantas almas você deixou de ganhar? Será que a conta bate? Será que você ganhou mais do que você perdeu? Ou será que você perdeu mais do que você ganhou mesmo? Se você perdeu mais do que você ganhou, começa a rever os conceitos. Porque nós nascemos para ser bênção, dar testemunho. A palavra de Deus fala que nós somos rodeados por uma tão nuvem de testemunho. Meu irmão, ninguém se esconde. Ninguém se esconde. Tem gente que até tenta se esconder. Tem gente que deleta a rede social, abre outra, mas não se esconde de Deus. Tem gente que faz o que quer, mas não se esconde de Deus. Na frente do pastor, você isso, você aquilo, né? Mas por trás, só Jesus na causa. Você é aquilo que o teu testemunho fala. Tem muita gente, a gente faz uma análise em nossas vidas, e com os cursos que a gente faz, eu faço um curso, e sempre tem uma análise pessoal, né? E o professor, ele fala: fale como você é realmente, não como você quer ser. Porque tem gente que vai fazer análise pessoal e só marca aquilo que quer ser, né? Tipo, a pessoa é igual o currículo que fala: sou proativo. O cara, quando olha um currículo desse, sou proativo, ele vai falar: é péssimo. Porque em todo o currículo está isso, irmão. Mas você vai lá para a entrevista de emprego. Aí uma vez eu vi, a gente deu um exemplo de proatividade. Foi 2 homens ali fazer um emprego. Aí ele falou: vai lá embaixo e compra uma fruta assim, um melão.
ali tem uma banquinha. E o primeiro foi e voltou, não tem melão não. Aí ele mandou o segundo. Aí o segundo foi, ele voltou. Rapaz, chefe, não tem melão não, mas tem morango, tem banana, tem pêssego, tem isso, tem aquilo. Se o senhor quiser eu vou lá comprar agora. Qual é o proativo da situação? O segundo. Tem gente que só faz o que manda. Tem gente que só entrega o básico. Deus está falando, eu quero mais de você, eu quero que você seja proativo no reino, eu quero que você entregue verdadeiramente, eu quero que você faça com vontade, porque tem gente que está só cumprindo tabela. Deus está falando, eu quero mais de você, quero que você dê testemunho de Jesus. Sabe, uma vez eu já ouvi, eu não vou para aquela igreja porque na rua o pastor pega as meninas, o pastor faz isso, faz aquilo. Eu falei, não vai mesmo não. Pelo amor de Deus. Vai para a igreja lá, e se você for lá faz a diferença. Por quê? Testemunho do diabo. Sabe o que é mais triste? É ver que o evangelho está sendo desmerecido por causa de muitos poucos, ou de muitos. Mas eu tenho certeza que aqui tem pessoas que fazem a diferença. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que dão bom testemunho. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que mostram Jesus através das suas atitudes. Aleluia! Vamos lá. O sétimo, tenha foco para não desistir na jornada. Abraão atravessou na terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam nessa terra. Abraão, ele chegou na terra e tinha um problema. Parece que Deus, ele falou, parece que Deus, ele nos manda, vai. E quando a gente chega lá, só tem problema para resolver. E Deus está falando, bonitão, tu quer que eu te envie para que você possa só cidade bonito lá? Não, eu te enviei para te solucionar o problema daquela terra. Eu te ensinei a ser bênção. Eu te dei um testemunho de vitória. Quero te fazer um homem da fé. E para tudo nisso a gente tem que ter foco na nossa visão. É foco na missão. Foco fosse fé, né? Tem foco, muito foco, mano. Se Deus der força e muita fé. Porque no meio da missão, meu irmão, não vai ser fácil. A palavra de Deus fala que a árvore que dá frutos, ela é o quê? Apedrejada. Só que ele fala também que a árvore que não dá frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Se você está recebendo pedrada, irmão, é porque você está dando frutos para o Senhor. E esses frutos o Senhor está se agradando. E esses frutos o Senhor, ele está recebendo. Tem muita gente que recebe as pedradas e fica triste. Muitas vezes perde o foco, pensa em desistir. Aí Deus vai lá e fala, não desiste não. Essa jornada ainda é longa. Não desiste não, o propósito ainda tem que ser vivido. Abre a tua mente e o teu entendimento para viver o propósito de Deus. Foca no reino, foca no propósito de Deus. Cadê isso? Conversando com o pastor Fábio. Eu falei, pastor, então as situações que a gente tem que resolver com pessoas. Eu falei, irmão, não estou aqui para agradar não, estou aqui para fazer a vontade de Deus, né? Mas muitas vezes se a gente não agradar, muitas vezes as pessoas, a gente lidar com pessoas, a gente lidar com o ser humano, e a gente tem que ser da melhor forma possível. Aí eu falei assim para ele, pai, se Jesus Cristo não agradou a todos, avalie eu que nem quero. Mas é a nossa vida, tu não vai agradar todo mundo, irmão. Tem pessoas que vão falar de você, tem pessoas que não vão gostar de você,
Mas também tem pessoas que vão te amar, tem pessoas que vão gostar de você, tem pessoas que vão estar com você em todo momento. Então foca naquilo que Deus preparou para a tua vida. Tem gosto para tudo. Faça a tua parte no reino de Deus. Foca naquilo que Deus colocou na tua vida. Foca na cruz. Vai de acordo com o alvo daquilo que Deus te entregou. E Deus, Ele fará muitas coisas através da tua vida. Aqueles que você agradar, amém. Que não agradar, paciência. Continua fazendo a vontade de Deus. Eu estou junto na visão da minha igreja, eu estou junto com o meu pastor, eu estou ali honrando, eu estou ali abençoando, eu estou ali fazendo a minha parte, e o Senhor, Ele está abençoando. Eu vejo a mão de Deus nessa casa, eu vejo a mão de Deus sobre a tua vida, eu vejo a mão de Deus te direcionando. Então toma posse daquilo que Deus preparou para você. Aleluia! A luta é grande, Quanto maior a luta, maior o gigante. Só que Deus é que derruba o gigante. Tinha Davi de Deus, irmão. Parece que eu derrubei um, depois vem um maior. Aí no momento dá medo. Aí ele começa a afrontar. A gente olha, quem é esse circunciso para falar do meu Deus? Quem é esse circunciso para falar da obra de Deus? Quem é esse circunciso que se levanta contra mim? É Deus que vai derrubar. É Deus que está derrubando o gigante na tua vida. Continua fazendo a tua vontade de Deus. Continua fazendo aquilo que Deus te preparou. Não precisa nem mudar a arma, porque Deus não mudou a arma de Davi. Não, ele tinha somente a pedra e a funda. Era a mesma arma, era a oração também. Era entrega, era busca também, era jejum também. E a pedra aí matava os gigantes também. Porque não é um instrumento que você pensa que tem, que é fraco. É um instrumento que Deus te entregou, que tem toda a força, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então continua orando, continua buscando, continua fazendo e continua caminhando rumo ao alvo, porque você tem que ter foco para viver o propósito de Deus. Aleluia! Oitavo, gratidão. A palavra de Deus fala que o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei a essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido dali. Prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Será que você tem sido grato àquilo que Deus tem feito na tua vida? Será que você tem sido grato àquilo que Ele tem feito, àquilo que Ele tem realizado? Será que se você tem sido grato à sua igreja? Porque tem gente orando por você, tem pastores aqui orando pela tua vida, tem um lugar preparado e cada dia sendo melhorado para te receber, para que você se sinta bem, para que você seja abençoado por Deus. Será que você tem sido grato a isso? Porque tem gente, irmão, que só sabe falar mal. Tem gente que é só ingratidão. E eu não faço parte disso. Eu sou grato a Deus porque Deus Ele me salvou. Eu sou grato a Deus porque Ele me colocou aqui. Eu sou grato a Deus porque Ele tem realizado grandes coisas. Eu sou grato a Deus porque Ele tem suprido a minha necessidade até hoje. Eu sou grato a Deus pelos meus irmãos, pela minha igreja que eu amo. Aleluia! A palavra de Deus fala que Abraão glorifica o Senhor. A palavra de Deus fala que Abraão, ele levantava um altar ao Senhor. Toda vez que Deus falava com ele, ele entregava um sacrifício a Deus. E Deus, ele fazia ali, ele se agradava. Sabe quando Deus, ele começou a desagradar de Abraão? Quando ele parou de levantar altares. Porque Deus entregou a bênção. Deus tinha entregado Isaac. Deus tinha dado o filho. Deus tinha cumprido a promessa.
Aí será que Isaac é maior do que Deus? Será que a bênção é maior do que o provedor? Será que aquilo que ele recebeu é maior do que o pai que te entrega a ele? E a palavra de Deus fala que Deus pediu a Abraão Isaac, e Abraão foi obediente e entregou, porque ele era grato a Deus. A nossa gratidão faz toda a diferença, meu irmão. Você ser grato às pessoas que te ajudaram faz toda a diferença. Você ser grato à sua igreja, onde você se alimenta, onde você recebe, onde aquilo que Deus fala contigo muitas vezes pode até não ser a melhor, irmão. Nós sabemos disso, mas também não é a pior. Aqui tem pessoas comprometidas com Deus, que entregaram tudo para o Senhor, que ainda entregam e continuam entregando para que você seja abençoado. E muitas vezes a gente está sendo ingrato, porque a gente colhe muita ingratidão, irmão. E se a gente for olhar pelas ingratidão que a gente recebe, a gente não continua, a gente não prossegue. Só que Deus, Ele é o Deus, Ele não está de olhos fechados, Ele está contemplando tudo sobre nossas vidas, e nós temos que ser gratos a Ele. Nós temos que vir essa sexta-feira e agradecer ao Senhor pela semana, que por muitas vezes pode até ter sido difícil, mas nós tivemos uma semana abençoada, porque nós estamos aqui. Quantas pessoas queriam estar na casa do Senhor, adorando a Ele, exaltando a Ele, e não estão, porque não conseguiram chegar. Mas você está aqui para adorar, você está aqui para exaltar o Senhor, você está aqui para entregar o teu melhor, porque Deus, Ele é maravilhoso. A palavra do Senhor diz: depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. No versículo 9 e 10. Nesse momento, irmão, tem uma arma que é primordial. Tem uma arma, uma senha para você, que vai abrir muitas portas para a tua vida. Tenha paciência. Irmão, no meio do processo, nós temos que ter paciência, porque o Senhor está agindo. No meio do processo, nós temos que ter paciência, porque o Senhor está realizando a sua vontade. Nós temos que ter paciência para esperar o momento de Deus, para esperar o tempo de Deus. Nós temos que ter paciência para viver o propósito de Deus. É isso que Deus, Ele quer realizar em nossas vidas. Então, tenha paciência, porque Deus, Ele está agindo. Tenha paciência, porque Deus, Ele está realizando a sua vontade. Tenha paciência. E é tão bênção que paciência é um fruto do Espírito, né? Paciência é algo do Espírito Santo. Graças a Deus, Deus me abençoou com se torna minha personalidade, ter paciência. Não muito, né? Claro que a gente tem que ser paciente demais. Às vezes a gente é paciente até demais. Mas se não tiver paciência, meu irmão, o contrário, o antônimo, a diferença da paciência é a ira. Tem gente que parece uma espoleta, né? Pra tudo. Tenha paciência. É a vida. Tem gente que tem uma personalidade mais sanguínea, colérica, e não é paciente, irmão. Precisa trabalhar a paciência. Mas o Senhor, Ele tem bênção na paciência para nossas vidas, porque se nós não tivermos paciência para esperar o momento certo, certamente nós não viveremos o propósito de Deus. Cuidado, tenha entendimento de que Jesus está em nossas vidas, e muitas vezes pela falta de paciência você vai estar trilhando um caminho sem Jesus. Então tenha paciência para viver o propósito de Deus, porque nesse meio tempo
Deus ele está te aperfeiçoando em nome de Jesus, amém? E a última, para encerrar, e você pode ficar de pé, é recusar as ofertas que são fruto do pecado. Isso é forte. Recusa os manjares, recusa aquilo que não é para a tua vida. Como que eu vou saber, pastor? Tudo aquilo que fere a vontade de Deus não é para a tua vida. Tudo aquilo que fere aquilo que Deus tem preparado para a tua vida não é para a sua vida. A palavra de Deus fala que Agar, quando ele foi para o Egito, Abraão, quando foi para o Egito, ele voltou com uma serva chamada Agar. Sara não teve paciência de esperar o momento de Deus e entregou Agar a Abraão. E certamente isso, preste atenção aqui, você já vamos louvar, adorar, mas você tem que ter entendimento, porque você tem que recusar os manjares. Abraão era casado, tinha uma serva, e Sara falou: vai lá e pega Agar, tem um filho com ela, porque eu não posso te dar filho. Mas Deus prometeu para quem? Para Sara. E tem gente que não tem vigiado nisso. Tem gente que não tem vivido o propósito de Deus, não tem vivido o melhor de Deus, porque não tem paciência para esperar aquilo que Deus tem preparado. O que aconteceu? Até hoje, o povo de Israel perece por causa desse ato que Abraão fez com Agar, porque nasceu Ismael, Deus não deixou Ismael morrer, e se nasceu uma grande nação que hoje é a Palestina, que oprime Israel muitas vezes, virou ali o principal opressor de Israel. Por quê? Por causa de um pecado que o seu patriarca fez. Então recuse, se você quer conquistar, recuse aquilo que te oferecem que não é de Deus. Recuse os manjares, recuse os pratos, porque só assim você vai viver o propósito de Deus. E só aquele que é conquistador, só aquele que quer viver esse propósito na sua vida, só aquele que quer viver algo maior na sua vida, vem aqui na frente em nome de Jesus, eu quero orar por você.